Muito bem, glória a Deus. Pois bem, abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14. Nós vamos ler do verso 3 ao verso de número 9. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 3 até o verso 9. Aleluia. Jesus ungido em Betânia. Nós vamos aqui ler esta passagem. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versos 3 a 9. Achamos? Todos acharam? Amém? Quem não achou, diga misericórdia. Se alguém pedindo misericórdia, não vamos ter. Todos acharam, né? Glória a Deus. Muito bem, a palavra do Senhor nos diz assim, verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os terão, ou os tendes, convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre entendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração por meio desta palavra, dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse texto que nós acabamos de ler traz aqui um relato da atitude de uma mulher que no Evangelho de João, talvez a sua Bíblia tenha aí, né? Algumas Bíblias trazem referência. Lá em João capítulo 12, do verso 1 ao 8, vai relatar também esse mesmo fato. Aqui não se diz o nome desta mulher, mas lá no Evangelho de João vai dizer que o nome dela era Maria. E Maria era irmã de Lázaro e de Marta. Nós conhecemos a história de Marta e Maria, aquelas duas mulheres que também certa vez receberam Jesus em sua casa. Estavam ali as duas. Uma, Marta, preocupada, andava de um lado para outro, querendo servir o Mestre Jesus. Mas Maria, a Bíblia diz que ela se quedou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. E a sua irmã Marta pede que Jesus a repreenda, né? Como aqui também aconteceu. Houve uma murmuração por parte daquelas pessoas quando viram a atitude desta mulher, né? E aí Jesus então defende, né, aqui nesse texto, Marcos, como também no caso de Marta, ele também vai defender Maria dizendo: olha, deixe que ela continue fazendo o que ela está fazendo, porque aquilo que ela está fazendo ninguém vai tirar dela, porque ela escolheu a melhor parte. Parafraseando o texto, né? Não são nessas palavras, mas Jesus então mostra para Marta que Maria havia escolhido a melhor parte, ou seja, a parte de estar ali aos pés de Jesus, em adoração, né? Escutando, ouvindo os seus ensinamentos. Então esse texto aqui não traz o nome da mulher, mas essa mulher é Maria. Nós não podemos aqui confundir, e talvez você que já leu a Bíblia, tenha lido a Bíblia, vai dizer assim: mas pastor, tem um texto que fala de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus.
Mas aquela mulher pecadora não é esta, não é a mesma. Jesus foi ungido por 2 vezes. A primeira vez foi lá na Galileia, né, onde essa mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. E uma segunda vez que foi em Betânia, exatamente esse texto aqui, onde Jesus novamente agora é ungido. Aqui o texto não fala o nome da mulher, mas João, quando você lê João, identificamos ali que essa mulher é Maria. Então, o texto aqui que nós lemos traz então esse relato, o relato da atitude de Maria para com Jesus. E o ponto principal desta mensagem, ou desta passagem que nós acabamos de ler, é exatamente a atitude que Maria teve. E qual foi, pastor, a atitude de Maria? No versículo 3 do Evangelho de Marcos, capítulo 14, vai dizendo que ela, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, quebrando ou derramando, no caso aqui sobre a cabeça de Jesus, e lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de número 3, vai dizer que ela ungiu, ela quebrou aquele vaso e ela ungiu os pés de Jesus. Em Marcos, ela ungiu a cabeça de Jesus. Em João, ela ungiu os pés de Jesus. E o texto diz mais que ela, com os seus cabelos, enxugou os seus pés. Essa atitude aqui, ela foi observada por Jesus e defendida por Jesus, a ponto de Jesus dizer que aquilo que ela havia feito, quando fosse pregado o Evangelho, seria dito, seria contado o que ela fez, para memória sua. Exatamente o que nós estamos aqui nessa noite fazendo. Quando nós lemos a palavra de Deus, estamos aqui destacando nesta noite exatamente a atitude de Maria diante de Jesus. Essa atitude que chama a nossa atenção, porque aqui Maria vai nos ensinar acerca da importância, e também o significado da nossa adoração a Deus. Esse ato de Maria revela a importância que ela deu naquele dia a Jesus, naquele lugar, a ponto de pegar, o texto vai dizer, um vaso de alabastro, contendo um perfume raríssimo, um perfume caro, por nome aqui, nardo, e ela quebra aquele vaso, e ela derrama aquele perfume sobre a cabeça de Jesus, ou sobre os pés de Jesus. Isso é tremendo, e essa atitude aqui nos leva de fato a pensar na nossa atitude enquanto adorador, enquanto alguém que foi chamado para adorar a Jesus Cristo. Será que, como esta mulher, nós também temos chegado a ter esta atitude de reconhecer a importância, a preciosidade que é Jesus, e por isso então está pronto a se doar, a dar aquilo de mais importante ou de mais precioso que você possa ter, reconhecendo a soberania, reconhecendo o poder, reconhecendo o amor, reconhecendo tudo aquilo que Jesus nesta noite, aqui quando nós declaramos. Enquanto a nossa querida irmã estava aqui ministrando louvor e perguntava: quem te curou? E nós respondemos: Jesus. Quem te salvou? Jesus. Será que quando nós reconhecemos isto, temos também manifestado uma atitude diante de Deus, no nosso louvor, na nossa adoração? E não entenda louvor e adoração apenas quando nós cantamos, quando estamos aqui na casa de Deus e durante meia hora, 20 minutos, cantamos alguns hinos. Não, a adoração na vida do cristão precisa ser um estilo de vida, precisa ser a sua vida precisa manifestar uma adoração a Deus, amém?
aquilo que você faz, aquilo que nós fazemos para Deus, tudo, os detalhes, as coisas aparentemente insignificantes que fazemos, precisa demonstrar a adoração, o louvor que nós damos ao nosso Deus, como fez esta mulher, Maria, naquele dia. Mas antes de pensarmos aqui sobre Maria, sobre as suas atitudes, vamos pensar sobre o vaso de alabastro e o nardo puro que o texto aqui traz para nós, dizendo que ela usou. O que era ou o que é o alabastro? Você sabe o que é o alabastro? Você já leu alguma coisa a respeito disso? O alabastro era um tipo de vaso ou pote feito de uma pedra que era encontrada nas imediações de uma cidade egípcia chamada Alabastron, por isso o termo alabastro. Era feito, esse pote era feito desta pedra que só era encontrado nas imediações dessa cidade egípcia por nome Alabastron, né? Era uma pedra semelhante ao mármore, mas era uma pedra mais maleável, mais modelável. Não era uma pedra dura, era uma pedra que poderia, né, ser modelada, né? Então, interessante isso. E esse vaso, ele era pequeno, não era grande, como os que tinha aqui, né? Tinha uns vasos grandes aqui, acho que está lá atrás, ou numa sala dessa. Não, ali é de madeira. Mas não era um vaso grande, era um vaso pequeno, de mais ou menos 13, 14 centímetros. Era pequeno este vaso. E o corpo desse vaso era redondo e ia se afinando até o gargalo. E ele, em cima, né, ele possuía uma pequena alça que era carregado, preso ao cinto. Era carregado no cinto, aqui preso ao cinto, esse pequeno pote ou esse vaso. E ele era selado ou era tampado. Não havia como ele ser aberto, não havia uma tampa, né? Ele era selado, ele estava tampado e ele era de fato utilizado uma única vez. Lá dentro ficava o nardo ou outro tipo de bálsamo, né? E quando então era para ser usado, aquele vaso ou aquele pote precisava ser destruído. Não tinha como você tirar a tampa, usar o conteúdo e depois colocar outro. Não, ele tinha que ser quebrado, porque era um vaso lacrado, né? Desta forma, então, para usar o bálsamo, a pessoa tinha que quebrar o vaso, como o vaso tinha que ser quebrado, ele não poderia novamente ser usado, utilizado. E o bálsamo, aquilo que estava dentro, não poderia também ser usado uma pequena porção, por isso era pequeno. Aquele vaso, aquele pote, comportava apenas uma porção de bálsamo. Então, quando quebrado, todo aquele conteúdo deveria também ser usado. Era usado todo o bálsamo uma única vez. E o que era este nardo que o texto aqui traz para nós? O nardo era um bálsamo feito de uma raiz, de uma planta rara da Índia. Era algo, por isso diz nardo puro, ou como o texto está dizendo aqui, um vaso, trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo. Era precioso porque era um bálsamo importado. Só existia nesta região da Índia. Então ele era importado. E daí então o preço era caríssimo. E aqui o texto traz para nós a informação do preço deste perfume. Diz que ele poderia ser vendido, né? Os críticos
daquela mulher quando a viu pegando aquele pequeno pote, aquele vaso, e destruindo aquele vaso, e pegando o seu conteúdo precioso e derramando sobre a cabeça de Jesus. Os críticos disseram: que desperdício que essa mulher está fazendo, porque esse óleo ou esse bálsamo é muito caro, é caríssimo, é preciosíssimo. E eles então aqui, o texto vai dizer que eles diziam-se indignados, disseram entre si: porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Era uma moeda da época. Um denário equivalia a um dia de trabalho. A pessoa, para ganhar um denário, ela teria que trabalhar o dia inteiro. Então 300. Chegamos então à conclusão que para se comprar aquela pequena porção de nardo puro, a pessoa praticamente teria que trabalhar quase que o ano todo. Então ela estava dando aqui, estava entregando, estava derramando sobre a cabeça de Jesus um óleo, um bálsamo, que custava quase que um ano de salário de um trabalhador. E eles aqui então disseram que isso era um desperdício, era muito caro. Talvez pensassem eles: por que essa mulher não comprou um perfume mais barato, mais em conta, alguma coisa mais em conta? Interessante que lá em João também, se referindo a essa crítica, a crítica veio exatamente de um dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. E a Bíblia diz lá que ele era o tesoureiro. Ele sabia o valor, a importância, ele sabia quanto custava, porque ele mexia com dinheiro. Mas uma vez que ele fala aquilo, ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com ele mesmo, porque o texto deixa claro para nós que ele, sendo o tesoureiro do grupo de Jesus, ele tirava, ele roubava. Então chama a nossa atenção aqui, né, esse nardo, né, a preciosidade, o preço que custava esse perfume de nardo que esta mulher aqui então usa ou usou naquele dia para ungir a Jesus. Veja, era algo precioso. Aquela mulher estava disposta a dar ou entregar ou oferecer algo precioso que ela tinha, que ela possuía, para Jesus. E nós que estamos aqui nessa noite, será que temos tido essa mesma atitude? Temos essa mesma visão de querer oferecer o melhor que temos para Deus? Isso implica também em adoração. Adoração não é apenas cânticos, não é apenas músicas, mas é também aquilo que eu faço. Daí então nós pensamos aqui nesta noite na atitude que esta mulher, Maria, teve em relação a Jesus, nos lembrando que as nossas atitudes revelam quem somos. Nós passamos a conhecer esta mulher, e Jesus então aqui pede que quando o evangelho fosse pregado, que fosse contado este feito, esta atitude que esta mulher teve, para a memória sua, para que nós então pudéssemos ter a dimensão do que aquela mulher naquele dia estava fazendo para Jesus, estava oferecendo para Jesus. Então as atitudes desta mulher, Maria, para com Jesus, revela quem era ela. Ela era uma adoradora, era alguém que estava disposta, alguém que ali pela sua atitude demonstrou amar Jesus. Alguém que pela sua atitude entregou o que tinha de maior valor para Jesus. A mulher, através da sua atitude, expressa aqui a adoração a Jesus Cristo. A sua atitude também revela um ato de gratidão e reconhecimento da grandeza de Deus, como fizeram naquele dia aqueles 3 homens, os magos que vieram do Oriente. Eles vieram adorar
Eles vieram adorar um menino rei, um menino real, um menino que seria o rei. Então eles trouxeram presentes dignos de uma realeza. O que trouxeram? Quem lembra? Ouro, incenso e mirra. Trouxeram presentes para um rei. O que nós temos oferecido ao nosso rei? O que temos dado ao nosso rei? Qual tem sido a sua oferenda? O que você tem feito para aquele que te salvou, aquele que te resgatou, aquele que curou, aquele que tem te abençoado? O que viemos nessa noite oferecer ao nosso Deus? Nós não podemos nos esquecer que o culto é oferenda. Quando falamos assim, vamos à casa de Deus adorar a Deus, cultuar a Deus, estamos dizendo, vamos à casa do Senhor oferecer algo para Deus. Normalmente achamos que quando viemos à casa de Deus, viemos para receber. Não, nós viemos para dar. E quando nós damos, recebemos. O receber as bênçãos de Deus é consequência, é resultado da nossa oferenda, do nosso sacrifício. O culto no Velho Testamento era feito em oferendas. Isso não mudou no Novo Testamento, porque Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hoje nós não oferecemos mais animais como no Velho Testamento. Hoje o que nós oferecemos a Deus no culto é a nossa própria nossa própria vida. Você é o ofertante e você é a oferta. Amém? Nós estamos aqui nessa noite para oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, ações de graças. Nós viemos aqui nessa noite, nesse culto, para agradecer. Quando eu entro adentro daquela porta, ou em casa, quando eu estou me preparando para vir à igreja, eu venho com esse coração, com esse sentimento. Eu estou tendo o mesmo sentimento, o mesmo coração de Maria naquele dia. Maria não foi pedir nada a Jesus, ela foi oferecer. A mulher pecadora também, que se aproximou, que está lá no Evangelho de Lucas, eu acho que eu notei aqui, acho que é Lucas mesmo, Evangelho de Lucas, que fala, Lucas capítulo 7, do 36 ao 49, que relata também, né, a entrada desta mulher onde Jesus estava, né, para ali ungir os pés de Jesus. Ela estava também levando bálsamo, ela estava levando também algo precioso para derramar aos pés de Jesus. E ela era pecadora, ela não foi lá, Senhor, me perdoa os meus pecados, me salva. Senhor, faz alguma coisa por mim. Não, ela foi lá simplesmente para adorar, para oferecer a Jesus algo de si. E o resultado, a consequência foi que quando ela sai dali, ela sai perdoada. Ela recebe o perdão de Jesus. Alguns dizem que aquela mulher era Maria Madalena, não é? Uma das seguidoras de Jesus adiante. No nosso caso aqui, estamos falando de Maria, irmã de Lázaro. Então veja que essas mulheres, elas se apresentaram a Jesus com oferenda, elas foram oferecer. E culto é isso, querido. Entenda isso. Às vezes nós viemos na igreja com um sentimento ou com um pensamento de receber. Eu vou lá para ser abençoado. Eu vou lá para receber uma graça de Deus. Eu vou lá para que Deus me abençoe. Não, a bênção, ela será consequência, ela será resultado. Se você vier a Deus, se você se apresentar a Deus para dar, para oferecer. Às vezes nós não entendemos porque tem essa plataforma elevada aqui. Alguns acham que é para que a pessoa que está aqui à frente seja vista, apareça. Não,
Essa plataforma aqui, ela tem um nome, chama-se altar. É aqui que acontece as coisas, é aqui que Deus se manifesta, e daqui Ele se manifesta no meio do seu povo. No Antigo Testamento também havia um altar onde era oferecido animais, sacrifícios a Deus. No Velho Testamento havia um altar, no Novo Testamento continua existindo o altar, este lugar onde eu me aproximo dele, não para receber primeiramente, mas antes de receber, eu venho ao altar de Deus para oferecer a Deus a minha vida, o meu coração, aquilo que sou, aquilo que tenho, aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu venho ao altar de Deus com o coração totalmente rendido, totalmente entregue a Ele. Experimente colocar na tua mente esse pensamento, esse conceito de adoração. Adorar a Deus é oferecer. Adorar a Deus é dar, é se sacrificar. E dar e sacrificar o melhor que tenho e o melhor que eu sou. No Velho Testamento havia uma repreensão muito grande de Deus, aqueles que ofereciam no altar de Deus animais doentes, animais com defeitos. Era prática do povo às vezes ir lá no meio do rebanho e pegar aquele animal que estava faltando um olho talvez, aquele animal magro, aquele animal assim que se continuasse ali no pasto iria morrer. Muitos pegavam desses animais e traziam ao altar de Deus para oferecer. E os profetas se levantavam para repreender o povo acerca disso. Porque Deus quer o melhor de nós. Deus quer o melhor de nós em tudo aquilo que temos e somos. Nós não podemos oferecer a Deus aquilo que de pior temos. Nós temos que oferecer a Deus e dar a Deus aquilo que de melhor temos, do nosso tempo, da nossa saúde, dos nossos bens, porque na verdade tudo isso é de Deus. A Bíblia diz que nós somos apenas mordomos. O que é um mordomo? Mordomo é alguém que administra. Tudo que sou, tudo que tenho é de Deus. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus. Nós não somos donos de nada. E Maria estava ali com esse sentimento, com esse coração. Por isso que naquele dia ela ofereceu esse nardo puro, este perfume precioso, esse perfume que custava 300 denários, um ano de trabalho. E ela deu com alegria, porque ela estava ali para adorar a Deus, amém? Então Maria demonstrou amar a Jesus, entrega, ela expressou adoração, ela expressou gratidão e reconhecimento da grandeza de Cristo naquele dia. Tanto João como Marcos vai relatar, para nós, vai mostrar a Maria ali, entrando no lugar onde estava Jesus, se aproximando de Jesus, carregando então esse vaso de alabastro, contendo 1 libra de nardo puro, e quebrando ali diante de Jesus, e derramando esse nardo sobre a cabeça de Jesus. E é interessante que no capítulo 12 de João, falando desse relato, no versículo 3, vai dizer que o cheiro, o perfume era tão intenso, que encheu toda a casa. A casa onde Jesus estava ficou toda ela perfumada. Aquele perfume naquele dia exalou naquele lugar. E ela ali então com este ato estava, Maria, declarando que Jesus é mais precioso do que o mais puro nardo. Quem é Jesus para você? Qual é a importância
que eu e você temos dado à pessoa dele. Não foi por acaso que no louvor, por muitas vezes foi perguntado o que Jesus fez por você. Exatamente para trazer à nossa mente a consciência de que Jesus, ele é precioso demais. Jesus é a melhor coisa que aconteceu na tua vida, na minha vida, na nossa vida, sim ou não? A coisa mais importante do que o namoro, mais importante do que o casamento, mais importante que a primeira casa que você comprou, o carro que você comprou, nada disso se compara com Ele. Se há alguma coisa que precisa marcar a minha vida e a sua vida, foi aquele dia que nós nos encontramos com Jesus. É a coisa mais importante da nossa vida, precisa ser a coisa mais preciosa para nós. E aqui então, nós aprendemos com Maria, a importância também de se quebrar o vaso. Onde estava o nardo puro? Dentro do vaso de alabastro. O verso 3 de Marcos diz, e quebrando o alabastro. Por que Maria quebrou o vaso? Por que Maria, naquele dia, quebrou o vaso? Será que era mesmo necessário quebrar o vaso? Segundo a história que eu contei para vocês, sim. Não tinha como ela poupar o vaso. O vaso precisava ser quebrado para que aquilo que estava lá dentro se manifestasse. Para que aquilo que estava lá dentro, o cheiro, o aroma agradável, tomasse aquele lugar. Porque enquanto estava dentro do vaso, do pote de alabastro, não se sentia o perfume, o aroma, não se via a preciosidade que estava dentro daquele vaso, somente quando se quebrou o vaso. E aqui eu aprendo alguns princípios da perfeita adoração de Maria. Maria adorou a Deus, Jesus em espírito e verdade, naquele dia, porque ela precisou quebrar o vaso. O vaso foi quebrado, e o vaso é um símbolo, ou ele aponta para a necessidade que temos de quebrar o nosso coração diante de Deus. Aquilo que é precioso está dentro de você e precisa se manifestar. E para que se manifeste, é necessário que o vaso seja quebrado. E este vaso aqui é o meu e o seu coração. Para que nós possamos oferecer a Deus o nosso louvor, a nossa adoração. Para que nós então possamos, de uma maneira plena, total, adorar nosso Deus. O nosso coração precisa se quebrantar diante de Deus. O nosso coração precisa muitas vezes ser quebrado diante de Deus. Quantas vezes entramos na casa de Deus, ou entramos na presença de Deus preocupados? Entramos muitas vezes na casa de Deus e na presença de Deus inquietos com os nossos problemas, com as nossas inquietações, com as nossas dúvidas. E exatamente quando nós estamos assim, às vezes cheios de nós mesmos, cheios de indagações, cheios de preocupações, nós não adoramos verdadeiramente a Deus. As preocupações, as inquietações do nosso coração, ao contrário de muitas vezes nos aproximar de Deus, nos afastam de Deus. Porque nós não nos concentramos, nós não nos centramos em Deus. O nosso coração às vezes está fechado, guardando lá dentro aquilo que precisa ser manifestado na presença de Deus, o nardo. E daí então a necessidade de quebrar este vaso, que é o meu coração, o seu coração.
Como que está o teu coração nessa noite? Como que está o teu coração nessa noite? Está quebrantado? A Bíblia diz para nós lá no Salmo de número 51, o verso 17, a parte B, né? Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como que Deus nos quer na sua presença? Ele nos quer com um coração quebrantado e contrito. Maria naquele dia estava com o coração quebrantado e contrito. Prova disso, ela quebrou o vaso. E às vezes nós entramos na casa de Deus com os nossos vasos, os nossos potes de alabastro, com algo precioso dentro. Participamos do culto com o nosso vaso de alabastro na cintura, com o nardo puro que deveríamos oferecer a Deus, mas não oferecemos. Entramos achando que estamos adorando a Deus e saímos com o nosso vaso de alabastro intacto. Não, querido. Você precisa, na presença de Deus, quebrar o vaso, quebrar o teu coração, se quebrantar diante do Senhor, chorar na presença de Deus. A Bíblia diz que esse coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. É assim que nós precisamos estar na presença do Senhor, e não apenas em quebrantamento, mas também em entrega, porque Provérbios 23, 26 vai dizer para nós assim: Deus diz para você e para mim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus nos quer com o coração quebrantado, mas Deus também quer esse coração quebrantado na presença dEle. Ele quer que nós entreguemos a Ele o nosso coração. Deus não nos quer com um coração endurecido. Nós não podemos endurecer o nosso coração, mas nós temos que ter um coração maleável, modelável. Um coração que se quebranta, um coração que se quebra, como vaso. Explicando aqui, falando do vaso, eu disse que o vaso era feito de uma pedra maleável. Uma pedra que se quebrava. Mas às vezes nós estamos com o nosso coração que não se quebra, que não se quebranta. Um coração que não é maleável, um coração duro. E a Bíblia já nos exorta, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7, dizendo: hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes Deus está falando comigo e com você, mas meu coração está duro, eu não me quebranto, eu não reconheço os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu continuo ainda achando que eu estou certo. Eu continuo ainda achando que não devo mudar. Eu preciso continuar da forma como eu estou. Às vezes eu continuo ainda com o coração no meu domínio. Ao passo que Deus está dizendo para você e para mim, uma vez que eu me entrego a Ele, eu tenho que me entregar a Ele de todo o meu coração inteiro. Eu não posso entregar 50%, 99,99% do meu coração. Todo o meu coração precisa ser de Deus. A entrega precisa ser total. Como aquele animal que era oferecido a Deus, havia o holocausto. O que era o holocausto? Era aquele animal que era trazido ao altar de Deus e todo ele era queimado. Não era tirado parte nenhuma para o sacerdote. Todo animal era oferecido, era queimado no altar. Eu preciso ser esse tipo de sacrifício. Deus me quer por inteiro na sua presença, amém? E quando o vaso então se quebra,
É preciso começar então a derramar o perfume. Não posso demorar. Eu preciso, uma vez que o vaso quebrou, eu preciso permitir que o perfume exale, né? Efésios capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo, usando o exemplo de Cristo, ele nos ensina a liberar o perfeito perfume do mais puro nardo espiritual, quando ele diz assim: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha outro adorador de Deus aí, próprio Filho de Deus. Ele se entregou. Ele nos amou tanto que Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, sendo este cheiro suave. E aqui Jesus nos dá a receita, né, dos ingredientes para a nossa oferenda a Deus, quando Ele fala do amor e da renúncia. A oferta, ela só será inteira, verdadeira, quando houver amor e disposição de renunciar. Jesus nos amou, Jesus amou a Deus, por isso que Ele se entregou. E nós? Qual é a medida do meu amor, do seu amor para com Deus? Maria, naquele dia, ela ofereceu, ofertou, ela quebrou o vaso, ela deixou que aquele bálsamo, né, aquele nardo, fosse totalmente derramado sobre Jesus, porque ela amava Jesus. E o amor que ela tinha por Jesus a fez então renunciar, né? Entregar, ofertar. Então só haverá entrega e oferta se houver amor e renúncia no meu e no seu coração. E finalmente, aprendemos também com Maria, dentro desses princípios aqui da perfeita adoração dela, que o nardo, o que representa o nardo? O nardo é tudo aquilo que nós entregamos a Deus. É os nossos dons, é os nossos talentos, é as nossas posses, é o nosso serviço, é o nosso conhecimento, é tudo aquilo que de precioso Deus tem nos dado. Tudo que Deus tem colocado nas tuas mãos, né? Nós cantamos aqui, tem aquela música que fala você é precioso, né? Você é precioso. Já parou para pensar que você é uma preciosidade de Deus, que talvez esteja escondida, esteja dentro de um vaso de alabastro, precisando se manifestar, e às vezes estamos guardando, estamos protegendo, não queremos entregar, não queremos oferecer, mas Deus aqui nessa noite está me ensinando através de Maria, que eu, como esse nardo, preciso de fato ser oferecido, ser derramado diante de Deus, na presença de Deus. Isso é adoração, isso é louvor. O louvor é a expressão do meu ser, é a expressão daquilo que eu sou, daquilo que Deus tem feito na minha vida. Louvor não é apenas cantar, louvor é ser, louvor é fazer, é realizar, louvor é dizer, é falar, é profetizar, é declarar. Louvor não é apenas uma música que eu canto, que eu ouço, não, é muito mais do que isso. Louvor é um estilo de vida. A minha vida precisa ser uma adoração a Deus. Eu preciso exalar aquilo que Deus me deu. O que Deus me deu, Ele me deu um perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom, o quê? Perfume de quem? De Cristo. E como bom perfume de Cristo, você precisa sair do
vaso. Você precisa ser derramado. Aquele nardo puro era Maria. Maria era aquele nardo puro que estava sendo derramado na cabeça de Jesus. E você também, nós somos a igreja do Senhor Jesus. É esse nardo que precisa ser derramado, precisa ser exalado. Amém? E para terminar o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, por meio da minha vida, por meio da sua vida, por meio da igreja, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Deus quer manifestar em todo lugar a sua fragrância, através da minha vida e através da sua vida, como naquele dia. A Bíblia diz que Maria, quando ela quebrou aquele vaso, derramando sobre a cabeça de Jesus, aquele nardo puro, preciosíssimo, a casa, o ambiente, o lugar, ficou aromatizado, ficou perfumado. Isso precisa acontecer com a minha vida e com a sua vida também, em todo lugar que vamos, não apenas 1h30 quando estamos aqui na casa de Deus, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na rua onde eu moro, na vizinhança ali. Todos precisam sentir o cheiro que você exala, o perfume que você exala, que na verdade não é seu, é de Deus. É Deus em nós, é Deus em cada um de nós. Que nós sejamos, que nós façamos como Maria naquele dia. E possamos todos os dias da nossa vida oferecer a Deus aquilo que somos e aquilo que temos, aquilo que Deus tem nos dado e aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Que nós possamos manifestar a outros, que possamos, como igreja do Senhor Jesus, testemunhar a outros. E como Maria, possamos estar com o nosso coração totalmente, inteiramente rendido ao Senhor. Que a nossa entrega, que a minha entrega, a sua entrega, ela seja plena, ela seja total. E que nessa noite, você que veio aqui nesse culto, saia daqui nesta noite consciente de que você veio aqui para adorar a Deus. Você veio aqui nesta noite para oferecer a Deus a sua vida em louvor e em adoração a Ele. Porque Ele, Deus, é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus.